E conforme você comentou lá na nossa publicação, é hora da gente se divertir com responsabilidade, mas tratando de um assunto que é a reforma tributária, que é bastante legal. Maravilha, vamos lá. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Para quem me conhece, sabe que eu sou um pouquinho mais informal, então a intenção é a gente facilitar a compreensão do tema, que é tudo que é direito tributário é um negócio mais árido, né? Um pouco mais complexo, porque a gente tem no mundo inteiro, o direito tributário é o mais complexo do sistema, né? A gente tem um direito que a gente precisa estudar o dos outros e ainda estudar o nosso. Por que estudar o dos outros? A gente precisa entender o que é um leasing, um contrato de compra e venda, uma relação de emprego, uma relação de prestação de serviço, o que é uma licença de uso de marca, o que é uma cessão daquela marca. Então, a gente precisa entender todos os direitos para a gente conseguir aplicar o nosso. E a gente ainda tem que estudar o nosso. Então, é o mais complexo. E dentre todos os sistemas tributários do mundo, a gente está no pior, disparado. Então, assim, é tudo muito complexo. Então, por isso que minha linguagem vai ser mais acessível possível. E espero que vocês cheguem no final com mais dúvidas do que entraram, tá? Essa é a minha intenção. Mas vamos lá. Eu tenho uma apresentaçãozinha rápida que eu fiz para a gente tangenciar um pouquinho o tema, mas antes de mais nada é o seguinte: o que nós estamos implementando no Brasil nunca existiu. Ah, Paulo, mas é parecido. Não tem nada parecido. Não adianta achar que tem. E mesmo se a ideia de alguém que instituiu qualquer um desses tributos que estão sendo modificados, suprimidos aqui no Brasil, se algum dia a intenção foi chegar a algo próximo do que a gente está introduzindo agora, isso se perdeu há muito tempo. O que nós estamos inserindo no Brasil, que é o IVA, que existe mais de 160 países no mundo, há muitas décadas e tal. Então, a gente não está fazendo nada de novo, a gente não está reinventando a roda. Tem coisa que a gente melhorou em vista, por exemplo, sempre eu vou tomar o sistema europeu como parâmetro, que foi lá que eu estudei, lá que eu trabalhei, eu tive um contato com o IVA, então vou sempre pegar ele como parâmetro, embora seja já unânime assim na doutrina internacional de que o sistema europeu não é o mais moderno. Mas fato é que é o primeiro, é a origem, a gênese do IVA, então eu vou pegar lá como parâmetro. Tá? Se a gente for pegar o sistema europeu como parâmetro, a gente melhorou vários aspectos, mas a gente também piorou vários aspectos. Se a gente pegar, por exemplo, a Alemanha, que é o país onde eu estudei e trabalhei, lá eles têm um IVA. Aqui nós temos dois IVAs. Lá eles têm duas alíquotas, falam que é três, porque tem uma alíquota zero que praticamente nunca é usada. É duas alíquotas, uma geral de 19, que é praticamente 99% de produtos e serviços está na 19, e uma reduzida de 7, que é aplicada para... Tem uma lista lá, eles adoram lista também. Né? E assim, desculpa, gente, criou lista, desculpa a expressão, deu merda. Porque lista é onde o tributarista mais arruma confusão. Tá? Então, criou lista, deu merda. E aí, lá também tem lista. Então, tem uma lista de produtos e serviços sobre os quais é aplicada uma alíquota reduzida de 7%. São pouquíssimos. Ali, por exemplo, livro. Compra um livro. Esse livro aqui, ó, eu paguei 7% de Umsatzsteuer, que é o IVA alemão. Mas quando eu fui comprar esse livro, eu entrei na livraria e comprei uma sacolinha, porque na Alemanha você não recebe, eles não dão sacolinha, você compra a sacolinha. E a sacolinha, a alíquota é de 19. Então, quando você pega lá o cupom fiscal, você vai ver o livro de 7 e a sacolinha de 19. Falando de duas, no Brasil nós teremos várias alíquotas. Se você for contar que cada município vai ter o direito de estabelecer sua alíquota, cada uma das 27 unidades da federação vai ter o direito de determinar sua alíquota. Mesmo que o IBS tenha a junção das duas,
e considerando que a União vai ter o direito de definir a sua própria, nós vamos ter 5.572 alíquotas dos municípios, 27 alíquotas dos estados e do Distrito Federal, e mais uma da União. Isso fora as exceções, que tem várias reduções. Eu estou falando do lado ruim, mas tem o lado bom. Tem o lado bom. Os conceitos estão, na minha visão, alguns conceitos estão melhor, assim, estão mais bem determinados. A gente tem também a questão de devolução dos créditos, que, pela norma, os créditos que eventualmente uma empresa tenha de saldo positivo depois de um determinado período de apuração, a devolução vai ser mais rápida. É lógico, eu sou mineiro, né, gente? Eu nasci desconfiado, né? Eu nasci, eu olhei para o médico e já falei, o que é isso aqui? Quem que é esse cara? Eu sou desconfiado, eu quero ver na prática. Ainda mais no Brasil, um país que tem por cultura desobedecer padrões de tributação e princípios tributários. Então, eu quero ver na prática. Mas fato é que, na norma, nós vamos ter uma devolução super rápida. Que nem os europeus, têm experiência com a devolução tão rápida de créditos. Se funcionar, isso vai ser maravilhoso. Dentre outros vários pontos positivos, mas fato é que tem coisa que a gente melhorou, tem coisa que a gente piorou, tá? Então, eu vou puxar aqui para a gente ver um pouquinho. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Eu vou só colocar no modo apresentação para ficar ainda melhor. Eu não vou ver mais vocês. Qualquer coisa, vocês me param aqui. Tudo certo? Tudo certo, professor, pode seguir. Maravilha. Ó, por que eu trago sempre esse slide aqui? Porque a gente tem que entender que a gente não tem uma reforma tributária, pessoal. A gente tem uma reforma econômica. Mais da metade de tudo, que os 5.572 municípios, 27 unidades da federação, mais uma União Federal, quer dizer, 52% de tudo que é arrecadado está sendo transformado. A gente está mudando. Então, quando a gente pensa em reforma tributária dessa magnitude, é uma reforma econômica. Vai mudar a forma como as empresas se estruturam, vai mudar a forma que as empresas fazem essas operações, como elas estão distribuídas no território nacional, como elas fazem aquisições, vai mudar a forma como as atividades das empresas são exercidas. Vai mudar a forma como as atividades das empresas não só são exercidas, mas como elas são estruturadas. Tem empresa que, por exemplo, acaba dividindo o modo de prestação de serviços e materiais de forma separada. Então, uma empresa vende material, outra empresa presta serviço. Como a gente vai ter uma unificação de carga e de apuração de tributos, muitas atividades, muitas estruturas não vão mais fazer sentido. Então, a gente vai mexer com tudo, né? Por isso que eu chamo essa reforma de uma reforma econômica, não apenas de uma reforma tributária. E tudo que é tributário é econômico, né, gente? O que é o tributo? Nada mais eu chamo de PA. Tributo eu chamo de PA, ele vem aqui para tirar, para extrair um pedaço da economia para jogar nos cofres públicos, né? É isso que é o tributo, né? Então, querendo ou não, o tributo é um instrumento econômico. E aí, até a gente entender essa transformação que a gente está fazendo, esse é o panorama de mudanças. Então, a gente tem aqui orbitando o IBS, a CBS, que são esses dois IVAs que a gente está introduzindo no Brasil, os 5 tributos que vão desaparecer totalmente ou parcialmente. Então, do lado direito, vocês estão vendo aqui PIS e COFINS, que são 2 tributos federais, 2 contribuições, que vão deixar de existir agora, em 2027. Gente, setembro já era. Nós estamos falando de outubro, novembro, dezembro, mais o ano que vem. Nós estamos falando de 15 meses até que... Então, PIS e COFINS acaba. Então, assim, daqui para frente é velório.
e o sepultamento já é 1º de janeiro de 2027. O IPI, ele vai deixar de existir em mais de 90%. O que o IPI vai ainda continuar existindo? Para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. E como é que isso vai se dar? Os produtos que têm produção na Zona Franca de Manaus, mas são produzidos em outras partes do território brasileiro, por exemplo, aqui em São Paulo, aí no Rio de Janeiro, se, por exemplo, existe uma montagem, uma importação de motos no Rio de Janeiro ou em São Paulo, vai ter IPI. Por quê? Porque existe linha de montagem de motocicletas lá na Zona Franca de Manaus, né? Com o PPB, né? Listado dentro daqueles produtos que são produzidos lá, incentivados. Então, o IPI ainda vai continuar existindo para aqueles produtos que são produzidos fora da Zona Franca de Manaus, mas também tem produção na Zona Franca de Manaus. E do lado esquerdo, nós temos o ISS e o ICMS, que são os tributos que a gente chama de subnacionais, quer dizer, são tributos dos municípios, o ISS, e dos estados, o ICMS, que vão deixar de existir a partir de 29, né, gradualmente até chegar em 2033. Então, todos esses 5 tributos, eles estão sendo, de alguma forma, extintos, PIS, COFINS, ISS e ICMS totalmente, o IPI na sua grande parte, e dando lugar a 2 IVAs, que é o IBS e a CBS, que são IVAs no modelo original com algumas modificações. O que significa o I, por que eu tenho o I em um, e o que significa o C e eu tenho o C em outro? Isso não é em vão. Não é só porque eu tenho irmãos gêmeos aqui, eu vou chamar um de João Mateus e outro de Mateus João. Não é isso. O I, porque é imposto, logicamente, e também porque como imposto, como um tributo de caráter estritamente fiscal, eu também tenho a distribuição da receita sendo arrecadada por ele. Então, parte da receita que está sendo arrecadada pelo IBS vai para o estado onde o bem, o serviço, o direito é consumido, e parte para o município. A CBS, que é uma contribuição, 100% da arrecadação daquela contribuição vai para o ente, nesse caso, o governo federal, que o instituiu. Então, por isso nós temos o IBS e a CBS. Além desses dois, que são IVAs, e nós vamos ver os detalhes já já, nós temos um outro tributo que está sendo inserido agora, que é o imposto seletivo. O imposto seletivo, quando começaram lá a discutir sobre imposto seletivo, vieram com uma ideia muito romântica, que era o imposto do pecado, que era um imposto que viria a tentar barrar ou diminuir o consumo daqueles produtos ou serviços que, de certa forma, prejudicariam o meio ambiente ou a saúde do ser humano. Eu morri de medo, porque eu amo torresmo e pinga. Você imagina, começar a tributar meu torresmo e minha pinga, eu fiquei triste. Tem um amigo meu, um colega meu de escritório, que ficou com medo do Corinthians ser tributado pelo imposto seletivo, porque faz mal para a saúde dele. O fato é que essa ideia romântica, ela, primeiro, já está mais do que comprovada que esse tipo de imposto ele não consegue atingir os objetivos, isso no mundo inteiro, incluindo o Brasil. Na verdade, a gente tem consequências até que contradizem o objetivo dele. Tá? A gente tem, por exemplo, produtos que são muito tributados por imposto seletivo no mundo, que acabaram fazendo com que aumentasse, por exemplo, contrabando e outros tipos de crimes. Então, assim, não é um imposto que efetivamente consegue atingir aqueles objetivos bonitos, né, românticos, ele não consegue. Né? Isso aí já estamos cansados de saber. Mas fato é que com o fim do IPI, eles ficaram com um buraco no orçamento. O que nós vamos fazer com 52 bi que vão deixar de ser arrecadados se a gente simplesmente cortar o IPI? Foi aí, então, que
criaram esse imposto seletivo. Então, o imposto seletivo, embora ele tenha como pano de fundo coibir, diminuir, mitigar o consumo de certos bens e certos serviços que, em tese, prejudicam o meio ambiente e a saúde do ser humano, fato é que o intuito dele é arrecadar, tá? E ali criaram uma lista de bens e serviços que teriam como base o IS. O IS. O IS, ele é um imposto que vai ser instituído e vai ser arrecadado pelo governo federal, tá? Então, é um imposto que foge um pouco do sistema IVA, ele não tem as características de um IVA, é um imposto que é cobrado uma única vez na cadeia e sobre determinados bens e serviços, então não tem nada a ver com as características de um IVA que tem base ampla, que é plurifásico, etc. Isso também a gente vai ver a seguir. E existe um outro imposto que ninguém está dando muita bola para ele, que é o imposto criado também para tentar, em tese, compensar a falta de arrecadação de um tributo que alguns estados têm sobre bens primários e semi-elaborados. Isso é bem marginal, ele é limitado no tempo, tá? E também não tem nenhuma característica de um IVA, tá? Então, no fundo, a gente não está substituindo 5 por 1, nem 5 por 2. Nós estamos substituindo 4,5 por 4 tributos, tá? Então, infelizmente, a gente não conseguiu ter aquela reforma maravilhosa que a gente queria, mas na minha visão, Paulo, de alguém que estuda IVA já há alguns anos, a gente vai ter um sistema muito melhor do que a gente tem hoje. Eu falo sempre que, em toda palestra que eu vou, que a gente está no Brasil, o tributário não está no fundo do poço, porque o tributário no Brasil, o poço tem porão. Então a gente está no porão do fundo do poço. Agora vamos focar no IVA, tá? Que é o IBS e CBS, porque eles são, desses 4 tributos que eu falei que vão ser introduzidos no Brasil, são os 2 principais, tanto em termos de estrutura e de arrecadação, e a gente vai focar um pouquinho mais neles, porque realmente serão os mais importantes na nossa economia aqui. Essa é a rosa dos ventos com as principais características do IVA, tá? Então, e o IBS e a CBS, de certa maneira, tem essa estrutura, essa espinha dorsal do IVA, como eu já disse, com partes melhores do que o IVA original e com partes que, infelizmente, serão piores do que o IVA original. O mais importante dessa estrela aqui, gente, eu focaria naquilo que está ali em cima, ó, em negrito, que eu até coloquei uma lupinha, que é a neutralidade. Neutralidade é a base fundamental do IVA. Mas antes de eu ter essa base fundamental, eu preciso entender a gênese do IVA. Qual é a gênese do IVA? O IVA é um tipo de tributo que onera o consumo. Por isso que a gente fala tanto de tributação do consumo aqui, tributação do consumo lá. Por quê? Quem efetivamente tem que assumir o ônus de toda essa tributação é o CPF. Gente, quem consome é o CPF. Eu vou só tirar aqui a apresentação, porque você tem que olhar para mim. Se eu pego aqui, ó, tenho a borga. Se eu pego aqui, eu finjo que eu sou um cara saudável, aí eu fico comprando essas bobagens. Essa aqui é um legume desidratado. Quem come isso aqui é CPF. Sem NPJ não come isso aqui. Uma empresa não come. Uma empresa não corta o cabelo. Uma empresa não toma vacina. Uma empresa não passa creme no rosto. Quem consome é CPF. Ah, Paulo, mas a geladeira consome muita energia. Não. A geladeira não consome energia. Esse termo é em sentido figurado. Se você pegar o dicionário em latim
O meu estava até aqui. Se você pegar o dicionário em latim, você vai ver que a origem da palavra consumir está em algum lugar aí, tá? A origem da palavra consumir, ela pressupõe o consumir do ser humano, seja de alimentação, seja de utilização. Então, quem consome é o CPF. Ah, Paulo, mas o tributo ele vai sendo cobrado ao longo da cadeia econômica, sem dúvida nenhuma. Uma conta que o IVA é sobre o consumo, lembra? CPF. Mas ele está sendo cobrado ao longo da cadeia econômica. Ele não pode onerar a cadeia econômica, senão ele não é mais sobre o consumo, ele é sobre a transação. Vocês estão entendendo a diferença? Paulo, mas ele é arrecadado sobre a transação, exatamente. A técnica de arrecadação é sobre a transação. Agora, jurídica e economicamente, ele foi arquitetado para ser sobre o consumo. Por isso que qualquer anomalia, qualquer ônus que ocorra que não no CPF, aquilo deixa de ser o imposto puramente sobre o consumo. Por isso que eu pergunto para vocês, o ICMS, o PIS, a COFINS, o ISS, o ICMS, são tributos sobre o consumo? O que vocês acham? Talvez, talvez. Quando eu vou cortar o cabelo, e naquele momento eu sou CPF, lembra, CNPJ não corta o cabelo. Quando eu sento na cadeira do barbeiro, naquele momento está tendo uma relação de consumo. Então, naquela operação para consumo, que tem ISS, eu tenho um tributo sobre o consumo. Mas, quando uma empresa vai consertar uma máquina industrial numa outra empresa, aquilo não é operação sobre o consumo e tem ISS. Então, o ISS, ele pode, a depender da operação, ter características de consumo. Mas dele, por essência, não é sobre consumo. E assim, pessoal, com todos os outros. Ah, e o IPI, Paulo, que também tem não cumulatividade. Vocês já olharam como é que é o IPI? O IPI só incide na cadeia de industrialização. Acabou a cadeia de industrialização, não tem mais IPI. A última vez que tem IPI é na saída da indústria para o distribuidor. Ali vira custo para o distribuidor. Isso, logicamente, o principal fato gerador, que também tem importação, desembaraço aduaneiro, quer dizer. Né, então, todos os outros tributos não têm no seu DNA, como essência, ser sobre consumo. É a primeira vez que a gente vai fazer isso. A primeira vez que no Brasil nós temos um tributo essencialmente sobre consumo. Tá? Então, é muito importante porque isso muda tudo. Muda todo o mindset. Né? É a palavra bonita, né? Muda toda a mentalidade. E isso muda também a forma da gente trabalhar, nós advogados. E mesmo que você não seja advogado, você vai ser qualquer outro tipo de profissão dentro do direito tributário. Muda a sua percepção de como a tributação vai funcionar. Por isso que é importante a gente entender o que é uma tributação sobre consumo. E aí entra a neutralidade. Então eu falei qual que é a gênese, que é sobre consumo, e aí entra a neutralidade, que é um dos pilares. Porque para que esse tributo ele caminhe ao longo da cadeia econômica, sem anomalia e sem onerá-la, para que o tributo recaia efetivamente sobre o consumo, ela precisa ser neutra. E o que é neutralidade? Ah, Paulo, é não cumulatividade. Nada a ver. Não cumulatividade é uma das ferramentas da neutralidade. Suponhamos que a neutralidade seja uma oficina. Ali, com certeza, a não cumulatividade é a principal ferramenta de uma oficina.
porque ela ajuda com que a neutralidade tenha eficácia. E o que significa, então, neutralidade? Agora eu vou voltar aqui com a minha apresentação, que lá eu coloco o conceito. Ó, neutralidade significa que o IVA, e aqui a gente está falando do IBS e da CBS, ambos não podem interferir em decisão de investimento e de consumo. Eu vou passar para frente, mas depois eu volto aqui. Eu trouxe um exemplo muito claro do que é quebra de neutralidade. Pense o seguinte, um leite de vaca, um leite de origem animal, eu coloquei 12 exemplos à esquerda, tá? Todo mundo sabe o que é isso aqui. E do lado direito, eu tenho a bebida vegetal, que no mercado, né, do ponto de vista do consumidor, é muito conhecido como leite vegetal, mas do ponto de vista técnico, isso que é um alimento líquido vegetal. E no fundo, é um alimento com base vegetal. E aí você tem castanha de caju, você tem aveia, você tem amêndoa, você tem ervilha, você tem uma série de bases, tá? E vamos lá, vamos entender como é que essa tal de neutralidade funciona. Quando eu pego os dois produtos, o leite de origem animal, tipo leite de vaca, e o leite de origem vegetal, a depender da base que foi utilizada para o leite vegetal, você tem ou o mesmo nível nutricional, ou a bebida vegetal é ainda mais rica do ponto de vista nutricional. Tá? Qual é o objetivo de se tomar leite? Você suprir uma necessidade fisiológica. Ambos os produtos suprem exatamente a mesma necessidade fisiológica. Isso sempre do ponto de vista do consumidor, hein? Pensem em vocês enquanto consumidores, tá? Então você tem uma necessidade fisiológica e você vai supri-la, seja pelo leite de origem animal, seja pelo leite de origem vegetal. Se você coloca os dois produtos num copo transparente, você vai ver que ambos são muito parecidos. Tá? São imperceptíveis. Então você vai pegar os dois copos, colocar no copo transparente. E você olhar a embalagem, você pode ver. Tem diferença, pessoal? Não, os produtores são exatamente os mesmos. Faça esse teste. Pega uma caixinha de cada um e veja quem é o produtor da embalagem. É geralmente os mesmos. São geralmente exatamente as mesmas empresas. Tá? Se você chega no supermercado, em geral, eles estão na mesma gôndola. Você tem até que tomar cuidado para saber se não está levando um pelo outro. Agora, por que o leite de vaca está na cesta básica e vai pagar 0 e a bebida vegetal não está em nenhuma lista de redução e vai pagar 30? Eu vou piorar um pouco a análise de vocês. Vamos levar em consideração que a grande maioria de quem toma leite de origem vegetal é porque tem algum tipo de intolerância ao leite de origem animal, seja pela proteína do leite, seja por qualquer outro componente que tenha no leite de vaca. Tá? A gente sabe que 52% da população brasileira tem algum tipo de intolerância em algum nível, principalmente as crianças. Quer dizer, ela não pode tomar o leite de vaca. Então, ela substitui por leite vegetal. Vocês concordam comigo que são produtos similares? Eu não estou falando que são iguais, mas similares. Se eu estou falando de produtos similares, eles não podem ter tributação distinta. Por isso que aqui a gente tem uma quebra de neutralidade. Vou trazer um outro exemplo de quebra de neutralidade. Transporte. Eu tenho na nossa regulamentação da reforma tributária, na Lei Complementar 214, uma redução de 40% nas alíquotas do transporte aéreo de cargas, o regional, e eu tenho uma tributação integral de transporte, seja rodoviário, ferroviário, hidroviário.
Sendo que, qual é a principal intenção de você contratar um meio de transporte de carga? Levar sua carga do ponto A para o ponto B. Vocês acham que faz sentido eu ter diferença de tributação a partir desse conceito de neutralidade? A gente pode questionar os custos de um em relação aos custos de outro, a gente pode questionar tudo isso. Agora, do ponto de vista de serviços serem ou não similares, eu não posso. Eu não posso. Então, isso é neutralidade. Vocês estão vendo que, em pouco tempo, eu já trouxe 2 exemplos de quebra de neutralidade na nossa norma, e eu posso ficar aqui dias contando para vocês. E por que isso está acontecendo, gente? Principalmente pela falta de conhecimento do que significa aquilo que está sendo aprovado lá em Brasília. Então, os nossos parlamentares, eles não têm conhecimento do que significa o princípio da neutralidade. Tá? E vamos passar rapidamente aqui pelos outros pontos, porque eu falei do mais importante. A cobrança vai ser por fora. Significa o quê? Que a gente não vai ter mais aquela zona, aquela confusão, aquele carnaval que é bases sobre bases, tributos sobre tributos, que a gente chama de grossat no meio dos negócios. Então, agora, a base do tributo, estou falando do IBS e da CBS, vai ser o preço efetivo da mercadoria ou do serviço sem tributo. E isso também muda tudo. E por que muda tudo? Porque a gente tem mais previsibilidade de cálculo, a gente consegue ter uma noção melhor daquilo que a gente está pagando. Isso não só nós, consumidores CPF, mas também uma empresa que está negociando com outra empresa. Então, para o ambiente de negócios, a questão de ser uma cobrança por fora, ela traz bastante vantagem. Não incidência sobre as exportações. Sim, a gente já não tem incidência sobre as exportações pelos tributos hoje existentes. Acontece que, como o nosso sistema ele tem uma série de anomalias, o que deveria ser uma desoneração das exportações acaba sendo uma oneração. Por quê? Porque os governos tinham a obrigação de devolver créditos tributários quando houvesse uma operação de exportação, o que não acontece. Então, a promessa, que também está na norma, é que, uma vez uma empresa exportando, ela receba de volta aqueles créditos em pouco tempo. E a gente vai entender o que é pouco tempo. Um outro ponto importante, legislação uniforme. Hoje, cada um dos 5.572 municípios pode legislar sobre ISS. Ah, Paulo, mas tem lá a lei complementar 116. Exato. Nós temos alguma harmonia criada pela lei complementar. Mas fato é que cada município é livre, dentro desses parâmetros, para estabelecer sua própria norma. E aí a gente tem uma série de anomalias. Isso também vale para o ICMS, isso vale entre os tributos que a gente está mudando. Então, PIS, COFINS tem um conceito, ICMS tem outro conceito, às vezes exatamente da mesma base, o IPI, a legislação que é diferente, enfim. Cada um dos tributos tem uma legislação específica e que ela varia, por exemplo, para o ICMS e para o ISS, a depender do ente que é competente para instituí-lo. Agora, não. Embora a gente esteja falando de 2 tributos distintos, fato é que o cerne dos 2 tributos vai ter uma legislação uniforme. Tributação no destino, isso também muda muito. Hoje, a gente tem uma tributação que é ou na origem, ou, em geral, dividida entre os entes ligados numa determinada operação. Por exemplo, se a gente está falando de ICMS, quando eu tenho uma venda de uma mercadoria de um estado para o outro, ali, naquela venda, eu posso ter uma tributação ou na origem e destino divididos, ou só no destino. A gente tem uma confusão, tá? Agora não, a tributação é 100% no destino. E por que isso muda tudo? Porque o principal instrumento utilizado hoje para desconfigurar o ICMS e criar o que a gente chama de guerra fiscal é o fato da origem ter
a competência de instituir, administrar e arrecadar o ICMS. E por quê? Porque os estados, eles não respeitam lá uma série de normas constitucionais de uma lei complementar específica, que não pode você, estado, simplesmente instituir o ICMS sem contar para os seus coleguinhas e entrar no acordo com os seus coleguinhas, né? E o que isso acaba gerando? O estado, para atrair empresas para o seu território, da forma como bem entender, lógico, seguindo alguns parâmetros da legislação interna de cada estado, incentivos fiscais, atraindo essas empresas para o seu território. Por quê? Porque o governador é aquele que tem o poder sobre aquela receita que está sendo arrecadada ali no seu território. Ele não vai mais ter esse poder. Por quê? Porque a tributação não mais vai ser na origem, vai ser no destino. Então, um governador, por exemplo, sei lá, no estado como Minas Gerais, ou Goiás, ou Santa Catarina, não vai mais poder oferecer para as empresas irem para o seu estado algum benefício fiscal, porque ele não vai mais ter o poder econômico sobre aquilo. Tá? Então, a tributação do destino também acaba com os benefícios fiscais e, em grande parte, na guerra fiscal. A importação vai continuar sendo a mesma coisa. Aqui, rápida devolução dos créditos. E aqui é um ponto muito importante do IVA. Como eu disse, o IVA é sobre o consumo. Então, ele vai sendo cobrado ao longo da cadeia econômica, quer dizer, do ponto de vista técnico, ele é arrecadado em cima das operações. Do ponto de vista jurídico-econômico, ele vai recair sobre o consumo. Agora, para que isso ocorra, a sistemática de débitos e créditos, ela precisa funcionar. O que significa? Quando eu, empresa, compro um insumo, sobre aquela aquisição, incide o IVA, o IBS, a CBS. Só porque eu não sou o destinatário daquele tributo do ponto de vista jurídico e econômico. É o consumidor final, CPF. Eu sou, por conta da legislação, o responsável por sua arrecadação. Né? Quando eu pago aquele tributo que está na minha nota, que foi recolhido pelo meu fornecedor, eu tenho, então, o direito de me creditar daquilo. Agora, se as minhas aquisições elas gerarem maior tributo a pagar do que as minhas vendas, porque, por exemplo, estou formando estoque, ou porque eu fiz uma compra de maquinário, quer dizer, muito CAPEX, quer dizer, eu tive um desembolso maior do que eu vou ter de vendas, quer dizer, eu estou acumulando tributos, ou porque também as minhas aquisições têm uma alíquota maior do que os produtos que eu vendo, então, sistematicamente, eu tenho uma operação credora, eu, empresário, terei direito a me ressarcir daqueles créditos de maneira mais ágil. Hoje, eu não tenho um sistema, primeiro, que devolva, e um sistema que devolva rápido. Eu não tenho nenhum dos dois. Né? Alguns casos de tributo federal eu posso efetivamente ter um ressarcimento. Agora, fato é que, por exemplo, ICMS, com raríssimas exceções, São Paulo é uma exceção e ainda assim funciona mal, eu não tenho ressarcimento de crédito ICMS. E isso vai mudar. Tá? Vamos seguir. Eu trouxe 2 exemplos de IVAs que a gente vai ter no Brasil. À esquerda, meu irmão mora no Canadá, eu trouxe aqui um cupom fiscal de uma compra que eu fiz lá no Canadá, quando eu fui visitá-lo, tá? Então, lá no Canadá, nós temos o IVA dual, que é o mesmo esquema que a gente está colocando no Brasil, que são 2 IVAs. Lá também eles não chegaram no acordo de ter um IVA só, como tem, por exemplo, na Alemanha, que é esse exemplo da direita. Então, como vocês podem ver ali embaixo, nós temos sim uma diferença de IVAs. Do lado direito, é aquele exemplo que eu dei. Eu fui lá comprar aquele livro e eu paguei pelo livro, mas também paguei pela sacolinha.
porque lá na Alemanha não se dá sacolinha, se compra sacolinha. Então, você consegue ver também diferentes alíquotas dentro da mesma nota fiscal, que é exatamente como a gente vai ter aqui. A única exceção é que aqui no Brasil nós vamos ter um monte de alíquota. Então, quando você vai numa mega store, você vai numa dessas farmácias gigantescas, que lá você compra até hélice de avião, se você for fazer uma compra lá, você vai ter, logicamente, várias alíquotas dentro de uma mesma compra. Tá? Como é que vai funcionar a introdução desse novo sistema no Brasil? Tá? A gente teve lá em 2023 a efetiva reforma tributária, que foi a mudança da Constituição. 2024 e 2025 a gente tem as discussões das leis complementares. A principal, que é a 214, ela foi aprovada o ano passado, mas publicada esse ano. Tá? E a segunda principal, que está sendo discutida hoje no Senado, vai ser votada agora na terça-feira da semana que vem, que é o projeto de lei complementar 108. Tá? Então, espera-se que ele vá ser aprovado também esse ano, e aí fecha. E aí o novo sistema começa a ser testado o ano que vem, 2026. Nesse ano, a gente vai ter não a arrecadação efetiva, não o recolhimento efetivo de IBS e CBS. A gente vai ter a informação em documento fiscal desses dois tributos. A não ser no caso da empresa que, por exemplo, não conseguiu emitir o documento fiscal informando o IBS e CBS de maneira adequada. Isso é o que está na norma, mas na prática é o seguinte: se você não vai conseguir parametrizar o seu sistema para indicar IBS e CBS, nem nota fiscal você consegue emitir. Então, no fundo, é o seguinte: você vai ter que se adequar efetivamente à parametrização ano que vem, e isso não vai representar um recolhimento de tributo a maior. Vai ser uma mera informação em documento. Por que vai ser importante fazer isso ano que vem? Primeiro, para que tanto os fiscos quanto o contribuinte possam assimilar melhor o novo sistema, para ver também a capacidade de arrecadação. Ah, Paulo, você falou que não vai ter arrecadação. Exatamente, a gente não vai recolher, mas a gente vai informar. E com essa informação, logicamente, a gente vai conseguir avaliar a capacidade do sistema de operar. E aí, existem duas grandes ondas nesse processo de transição. A primeira, que eu chamo de onda de Nazaré, que é... Qual que é a onda de Nazaré? Aquela mega onda que tem lá em Portugal e tal, que o pessoal surfa as ondas gigantes. Por quê? Geralmente, a gente está falando de uma onda com pico muito alto, mas que ela se desfaz rápido. Tá? Por isso que eu estou chamando de onda de Nazaré em 2027, que é um impacto muito grande, porque aqui é a transformação dos tributos federais. Então, PIS e COFINS deixam de existir, o IPI vai a zero, exceto para aqueles produtos que têm produção na Zona Franca de Manaus, e o IS também é introduzido aqui em 2027. 2028 não há mudanças. E aí tem uma segunda e última onda, que eu chamo de tsunami, que a onda não tem um pico muito alto, mas a massa de água ela é substancial. E por que eu estou chamando de tsunami? Por quê? O início dessa mudança começa em 29 e vai até 32. Então, ali a gente tem uma redução do ICMS e do ISS em 10%, ano a ano até 32, e a introdução do mesmo valor de redução do ICMS e ISS do IBS. Então, sai 10% de ICMS e ISS e entra 10% de IBS, isso também ano a ano, até chegar em 2033. Tá? Paulo, qual é a alíquota? Boa pergunta. A gente tem, pessoal, apenas uma estimativa que ainda não está fechada e que a gente não consegue bater o martelo hoje. Tá? Essa estimativa que eu vou passar foi aquela última apresentada pelo governo federal, que é uma alíquota em torno de 28%. Essa alíquota vai ser referência. Isso não quer dizer que cada um dos estados, cada um dos municípios e a União sejam obrigadas a adotá-la, mas ela vai ser uma referência. Tá?
Se o Estado, o município e a União quiserem se acoplar essa alíquota, tudo bem. Mas se ela quiser, cada um desses entes quiser ter sua própria, também não vai ter problema. Tá? Isso é o que a legislação permite. Essa alíquota referência de 28, ela está sendo calculada sobre aquilo que efetivamente os 5.572 municípios, 27 unidades da federação e a União arrecadaram. Então, eles pegaram esse bolo de dinheiro, projetaram no modelo de IBS-CBS e vieram com essa alíquota. Paulo, calma lá. Você falou que aquilo que foi efetivamente arrecadado, exato. Então, o que não está nessa conta? Não está sonegação, não está fraude, não está, por exemplo, tributo que não foi recolhido, que está sendo discutido em juízo ou em processo administrativo. Então, no fundo, o bolo é maior, né? O valor de receita que deveria entrar nos cofres públicos se não houvesse fraude, se não houvesse sonegação, e se ninguém discutisse tributo em juízo, a gente estaria falando de uma arrecadação muito maior. Tá? A proposta é que não haja aumento de carga. Então, a proposta é que aquele valor que efetivamente foi arrecadado seja o parâmetro para se determinar a alíquota do IBS da CBS. Então, se amanhã, se o sistema for tão eficiente, porque a gente vai diminuir fraudes e a gente vai criar menos contencioso, quer dizer, se o sistema for capaz de arrecadar mais, em tese, a gente tinha que diminuir a alíquota. Vocês acham que é isso que vai acontecer? Eu tenho os meus receios. De novo, eu sou mineiro. O meu medo é que, no lugar disso acontecer, os entes aumentem as despesas. Tá? Então, é isso que a gente tem que ficar de olho. Tá? Vamos olhar um pouquinho sobre como é que vai funcionar na prática essa questão do tributo por fora e por dentro. Tá? Vamos aqui tomar como exemplo uma empresa que hoje tem um custo fiscal de 9,47, que ali eu estou colocando PIS, COFINS cumulativos e ISS, aqui a gente está falando de serviços, tá? PIS, COFINS cumulativos e ISS. Quando eu vou fazer uma compra de um serviço com essas características, quer dizer, PIS, COFINS cumulativos e mais o ISS, todos esses tributos, eles são um custo. Eles não são recuperáveis. Principalmente se eu estou falando, por exemplo, de um serviço de marketing, um serviço de escritório de advocacia, que não gera créditos para o adquirente. Então, por mais que a alíquota seja menor, ali a gente está falando de um custo tributário de 9,47, eu vou pagar 109,47, que é o 100 mais o 9,47, e o meu custo efetivo vai ser exatamente o preço do serviço mais o tributo, porque eu não me recupero. Agora, com a reforma, mesmo que a alíquota seja maior, a gente está falando de uma alíquota em torno de 28, fato é que eu, quando adquiro qualquer bem ou serviço para minha empresa, tirando aqueles casos de exceção, que é tipo bebida alcoólica, arma, a não ser que eu seja uma empresa de segurança ou empresa que dependa desse instrumento, fato é que eu consigo tomar o crédito de 100%. Então eu tenho um desembolso maior, mas o meu custo efetivo é menor. Por isso que não dá para cravar, quando você vê na mídia, nos jornais, que haverá um aumento de carga tributária. Porque a depender de qual a sua situação dentro da cadeia econômica, você vai simplesmente ter um desembolso maior, mas você vai se recuperar 100% daquilo que você pagou. Então a gente precisa diferenciar o que é custo econômico, que é aquilo que eu não me recupero, de custo financeiro, que é aquilo que representa
uma questão de fluxo de caixa. Quer dizer, eu desembolso, mas eu recebo de volta depois. Tá? Vamos lá. Né? O objetivo do nosso bate-papo aqui seria a gente falar desses novos tributos e também da forma de apuração desses tributos. Para a gente falar da forma de apuração dos novos tributos, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que a gente tem hoje. Correto? Tá indo bem, gente? Temos mais quanto tempo? Professor, pode ficar à vontade, está tudo indo muito bem. Dá Temos para ir algumas até meia-noite, perguntas. então? Fica à vontade. Tá bom. Vamos lá. Como é que funciona? Vou dar um exemplo. Lógico que tem Paulo, o Brasil. antes Tá bom. de prosseguir, avisar também que nós estamos ao vivo no YouTube com 160 participantes. Doidos, né? E na quinta-feira, quase 9 horas, com futebol na televisão, vocês estão ouvindo sobre reforma tributária? Cara, vocês são malucos. Mas tudo bem, né? Eu também sou meio doido. Então vamos lá. Simplificando muito, e eu estou pegando um exemplo de milhares que existem para ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Vamos ver como é que funciona o arroz com feijão do ICMS. E nem não é o ICMS sobre arroz e feijão que tem um monte de exceção e redução, enfim, não. É o arroz com feijão do ICMS, tá? O beabá do ICMS. Suponhando que não exista exceção, que não exista redução, que não exista nada de diferente. Eu vendo uma mercadoria e sobre essa mercadoria tem ICMS, em geral funciona assim. Tudo que eu compro, eu empresa, tá? Tudo que eu compro durante o mês, nós estamos em setembro. Desde o dia 1º de setembro ao dia 30 de setembro, tudo que eu vou comprando, insumo para minha atividade, mercadoria para revenda, tudo que eu vou comprando, eu vou desembolsando valores para pagar os meus fornecedores. E sobre aqueles valores, aquelas notas que são emitidas contra mim, tem ICMS. E aquele ICMS que eu pago no momento que eu compro insumos ou bem para revenda, tá? Naquele momento, eu vou juntando esses tributos que eu paguei e vou colocando tipo no estoque de créditos, tá? Então, paguei, coloquei no estoque de crédito, a dispensa de crédito. Tá? Vai que eu tenho uma dispensa e ali eu vou colocando crédito. Tá, tá. Naquele mesmo mês, aqui setembro, do dia 1º ao dia 30, eu tenho uma outra dispensa que chama de dispensa de débitos. Então, tudo que eu vou vendendo, eu vou cobrando dos meus clientes o preço da minha mercadoria, mas também estou cobrando ICMS sobre aquela mercadoria. Então, esse dinheiro que eu estou recebendo, eu estou pegando a parte que é minha, que é da minha mercadoria, e estou colocando na minha conta do banco, e eu estou pegando aquela porção do valor que eu recebi do meu cliente, que é o débito, que é o valor do imposto, estou colocando na dispensa de débitos. Tá? E aí cheguei no final do mês, dia 30. Virou o mês, eu vou lá para minha cozinha de operação, tá? Para eu fazer o cálculo de tudo que aconteceu no mês anterior. Então eu vou lá na minha dispensa de créditos, pego lá nas prateleiras os créditos, tal, tá. Coloquei lá. E aí eu vou lá na minha dispensa de débitos, peguei lá todos os meus débitos e tal da minha dispensa de débitos. E eu vou fazer a subtração simples, banal, de débitos menos crédito. Eu tenho mais débitos do que crédito? Tenho. Então eu tenho um saldo positivo a pagar. Eu vou chegar no dia 20 do mês seguinte, de outubro, e vou recolher para o Estado o valor daquele saldo positivo. Beleza? Assim que funciona. Então, olha só que interessante do ponto de vista econômico. Se eu faço uma venda
em janeiro, desculpa, em 1º de setembro, só vou pagar o imposto, se efetivamente for devido, 50 dias depois. Você concorda? Porque o período de apuração é mensal e eu efetivamente tenho que recolher o saldo positivo só no dia 20 do mês seguinte. Pegaram essa? Importante, porque isso vai mudar. Segunda coisa importante. No mundo inteiro, todo mundo que tem IVA, todo mundo que tem, com muito pouca exceção, e essa exceção é dentro da regra geral, é exceção dentro da regra geral. E no Brasil hoje, o crédito do imposto, ele é tomado pelo adquirente no momento da emissão da nota fiscal. Paulo, mas no Brasil ICMS é no momento em que a mercadoria entra no estabelecimento ou a máquina começa a funcionar. Tem algumas regrinhas, mas se, por exemplo, eu compro a mercadoria hoje e ela entra no meu estabelecimento hoje, eu tomo crédito naquele momento, imediatamente. E pelo valor que está na nota. Pegaram a ideia? Isso que existe hoje. Agora vamos ver como é que vai ser amanhã com o IBS-CBS. Com o IBS-CBS vai ser o seguinte. A questão da apuração é mensal. Agora, ela convive concomitantemente com 2 elementos. Embora a apuração seja mensal, ela vai ser, em paralelo, apurada por operação e o recolhimento do imposto, que, em tese, hoje é do dia 20 do mês seguinte, no momento da liquidação financeira. Paulo, what the fuck? Que é isso aqui, cara? Liquidação financeira eletrônica, e aí é só eletrônica, é pagar, cara. É você tirar o dinheiro do bolso e pagar. Isso é liquidação financeira. Eletrônica, o que significa? Boleto, TED, cartão de débito, cartão de crédito e Pix. Pegou? Se vamos pensar um exemplo hipotético. Uma compra e venda à vista no Pix. Naquele momento, eu estou comprando uma mercadoria. Alguém está me vendendo a mercadoria e eu estou pagando por aquela mercadoria. Neste momento do pagamento por Pix, o imposto será devido. Paulo, mas não é no dia 20 do mês seguinte, não. Agora, é o que vier primeiro. Então, se eu tenho uma liquidação financeira, quer dizer, eu estou fazendo o pagamento antes do dia 20 do mês subsequente, eu tenho que recolher o imposto naquele momento. Agora, se eu tenho uma venda, uma compra e venda a prazo, ou parcelado, que seja, não estou tendo a liquidação financeira no momento, ou ela é parcial. Então, se eu não estou tendo a liquidação financeira naquele momento, eu continuo com o mesmo esquema de apuração durante o mês e pagar no dia 20 do mês subsequente. Então, o que está mudando? Primeiro, está mudando que a apuração e o recolhimento vai acontecer no que vier antes. Seja a liquidação financeira, se ela vier antes, então naquele momento eu vou apurar e vou pagar, ou pelo regime de competência, que é apurar durante o mês e pagar no dia 20 do mês subsequente. Então, o que vier primeiro, eu vou ter que acatar. E aí, tem algumas outras mudanças. Para que isso ocorra, essa questão da apuração e pagamento do tributo na liquidação financeira, tem um bichinho novo que introduziram aqui, que é o tal do split payment. Gente, split
em inglês é segregar, separar. E payment é pagamento, é óbvio. Se a gente está falando de uma liquidação eletrônica financeira, então, o que eu estou falando? Boleto, TED, cartão de crédito, cartão de débito e Pix. Paulo, e cheque? Não é eletrônica. Paulo, e dinheiro? Não é eletrônico. Eu estou falando desses cinco métodos de arranjo de pagamento, 5 métodos. Quem operacionaliza o arranjo, seja um banco, seja um cartão de crédito, a bandeira, seja a credenciadora, aquela que vai lá no estabelecimento comercial, credenciar aquele estabelecimento comercial para receber o pagamento, a maquininha. Qualquer um desses arranjos, ele vai ser obrigado pela legislação a fazer o que a legislação está chamando de split payment, que é dividir daquele valor que está sendo transacionado, destacando o que é a CBS, destacando o que é o IBS, recolhendo a CBS para a Receita Federal, o IBS para o Comitê Gestor do IBS e o líquido repassando para o fornecedor. Paulo, como é que ele vai saber como fazer isso? E outra, você mesmo falou que o imposto a pagar é o valor líquido, que eu tenho que apurar o crédito com o débito. E o líquido, se tiver positivo, aí sim eu recolho. Exatamente. E aí que nós temos 3 métodos de split, que eu vou colocar aqui para vocês verem. Vamos lá. Gente, esse nomezinho em cima aí, quem jogou isso na mídia foi o governo federal, tá? Então, esses nomes não foram feitos por mim. Agora, os nomes que eu estou dando estão em parênteses, tá? Então, o primeiro método, que foi o carro-chefe, que o governo levantou a bandeira, isso aqui vai revolucionar o Brasil, foi chamado de superinteligente. Ele não é superinteligente, mas eu vou ensinar como é que ele funciona. Por esse método, lá, o arranjo de pagamento, o que é o arranjo de pagamento, pessoal? Os meios eletrônicos de pagamento, então são as credenciadoras, as bandeiras de cartão, os emissores, que são os bancos, enfim. Todo mundo ali, as empresas que instrumentalizam os arranjos eletrônicos de pagamento, elas vão receber as informações do estabelecimento comercial, tá? E aí a gente vai ver que tem algumas exceções quando, por exemplo, o pagamento vai ser iniciado se o instrumento é iniciado pelo vendedor ou pelo comprador, mas a gente vai entrar nesse detalhe, a gente não tem tempo para isso. Mas quando um supermercado, por exemplo, ou quando uma empresa está vendendo uma mercadoria para outra, naquele momento em que a transação está sendo feita, a liquidação financeira está sendo realizada, o estabelecimento comercial ele vai informar para o arranjo de pagamento, banco, bandeira e credenciadora, as informações sobre a transação comercial. O que são essas informações? Quem sou eu, CNPJ vendedor, quem é o comprador, se é um CPF, se é um CNPJ, qual é o valor de venda, qual é a alíquota, quer dizer, todas as informações relativas àquela operação comercial serão informadas pelo vendedor ou pelo comprador, dependendo do caso. Mas no nosso exemplo, pelo vendedor. Então, essas informações que eu chamo de informações de débito, que são as informações da venda propriamente dita. Depois que pegou essas informações, pessoal,
Os arranjos de pagamento vão consultar o banco de dados do Comitê Gestor e o banco de dados da Receita Federal para ver se aquele estabelecimento que está vendendo a mercadoria tem crédito de tributos. Então, chegou lá, fez uma compra, a empresa fez uma venda, realizou a transmissão das informações para os arranjos de pagamento. Os arranjos mandam uma mensagem para o banco de dados da Receita Federal. Mandam uma mensagem para o banco de dados do Comitê Gestor. Pessoal, esse estabelecimento tem crédito? Volta a informação. Tem, de tanto. Não tem. Com aquelas informações, o arranjo vai fazer a divisão do que efetivamente tem que ser recolhido de imposto. Tá? É naquele momento que a informação volta do banco de dados do governo. E ali vai ser informado: arranjo, recolha X de CBS, arranjo, recolha X de IBS, e o líquido você transfere para o estabelecimento comercial. Vocês conseguem entender, então, que esse valor a ser arrecadado é o valor justo? Por quê? Porque é o valor do débito menos o valor do crédito, que é o líquido. O governo está chamando de super inteligente, mas isso eu estou chamando de justo, que é o valor justo. Aí nós temos um outro que se chama inteligente. Não é mais super inteligente, é inteligente. E eu vou mostrar para vocês que ele não é inteligente. É o seguinte: suponhamos que, nesse momento de consultar o banco de dados do Comitê Gestor e da Receita Federal, tem uma instabilidade. Sei lá, caiu a energia, o sistema não está funcionando direito. Gente, isso não é raro de acontecer. Na verdade, muitas vezes isso é quase regra. Tá? Então, o arranjo de pagamento mandou a mensagem, não voltou, não é que a venda não vai ser concluída, ela vai ser concluída. Acontece que, quando isso ocorrer, a base de cálculo para fins de recolhimento e split payment será o valor inteiro do débito. Quer dizer, o valor de venda. Não serão considerados créditos. Por quê? Porque não foi possível fazer a consulta. Isso o governo chama de inteligente. Isso eu chamo de método simplificado. Por que simplificado? Por quê? Porque o dado principal da operação comercial já está dada. Já está dado, que é o valor do débito. E aí nós temos o que o governo chama de simplificado, que eu chamo de presumido. Que é o seguinte: para determinadas operações, será calculado um valor médio de tributo, quer dizer, de IBS e CBS, que aquele estabelecimento, aquele setor, geralmente recolhe. Então, eles vão pegar um histórico, tá? Eles vão fazer um cálculo, ó, em geral, essa empresa ou esse setor tem esse nível de recolhimento. Então, em vez de o arranjo de pagamento fazer essa consulta toda vez que houver a operação, o que ele vai fazer? Ó, não, para esse setor ou para esse estabelecimento, vai ser sempre esse percentual. Então, o governo chama de simplificado, eu chamo esse método de presumido, porque presume-se que aquela operação sempre gere aquele valor de tributo a pagar. Tá? Vamos voltar aqui. Isso é o split payment. Então, o split nada mais é do que a operação, a apuração sai das mãos do contribuinte, vai para as mãos de um misto de comitê gestor com arranjo de pagamento. O arranjo não é contribuinte. Ele não tem responsabilidade de contribuinte. Ele é um mero instrumentalizador da divisão e recolhimento do imposto e do repasse do valor líquido do fornecedor. É isso que ele faz. Tá? E o último, para finalizar, ponto que é super importante, é que não mais o crédito do IBS e da CBS serão como o crédito do ICMS,
que é pelo valor da nota fiscal e no momento que ela foi emitida. Lógico, lembrando que tem aquelas regras, tem que entrar no estabelecimento, a máquina tem que começar a funcionar, não. O valor que efetivamente o adquirente de uma mercadoria vai tomar de crédito é o valor que efetivamente e no momento em que ele foi pago pelo fornecedor. Então, se eu compro, eu empresa, uma caneta para revender, eu só vou tomar crédito no momento e no valor exato do imposto que o meu fornecedor dessa caneta recolheu. Então, vocês conseguem compreender também que vai mudar a relação econômica e comercial entre empresas? Porque imagine eu, que sou um revendedor de caneta, e o meu fornecedor recebe todo o valor que ele vende para mim e não recolhe o imposto para o governo. Então ele me vendeu, sei lá, 100 milhões de reais de caneta. Desses 100 milhões, 700 seriam para ele, 300 seriam de tributo. Imagine que ele embolse esse 100 milhões. Quer dizer, 30, eu fiz a conta errada. 100 milhões de reais, 30 milhões de tributos, 70 milhões de preço efetivamente da mercadoria. Em vez dele repassar esses 30 para o governo, ele pegue e coloque na operação, ou enfim, faça o que quiser com esse dinheiro, mas não recolha. Eu não vou conseguir tomar crédito. Porque eu só tomo crédito se ele pagar. Então vocês conseguem olhar para a situação e perceber que as relações contratuais vão mudar, as percepções de riscos comerciais também elas vão mudar. Então, por isso que é uma transformação econômica, não apenas tributária. Tá? Enfim, esse é o resumo dos tributos, esse é o resumo dos métodos de apuração, essa é a mensagem que eu queria dar para vocês. Maravilha, professor. Eu estava pensando aqui, nossa próxima aula sobre split payment, né? O senhor já deu uma aula sobre split payment pra gente. Cara, eu precisei falar, porque vocês me falaram assim, fala sobre apuração. Apuração e split estão juntos, entendeu? Sim, sim. Mas foi uma bela aula. Eu vou passar as perguntas aqui para a gente aproveitar e vou começar do final para o começo, porque vai pegar essa temática do split payment. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Bom, na verdade, eu vou começar do início mesmo. A Gabriela Cadori perguntou o seguinte: entendo que talvez a tributação mude em razão dos insumos e custos despendido na produção para posterior comercialização, não? Ou uma questão de lobby de cada indústria? Eu só não entendi. Repete de novo a pergunta. Tributação É, mude? não, ela botou assim, ou uma questão de lobby de cada indústria. Vou Não repetir entendi. novamente. Tá. É porque ela começa meio com uma afirmação. Ah, Entendo que talvez a tributação mude em razão dos insumos e custo despendido na produção para posterior comercialização, não? Aí uma pergunta. Ou é uma questão de lobby de cada indústria? não. Vamos voltar para o início da aula. Pessoal, nós temos que diferenciar o que é custo econômico do custo financeiro. Quem está em meio de cadeia, o que é meio de cadeia? Pensa na produção dessa caneta aqui. Então, o cara faz esse vidro, o outro faz essa parte de metal, o outro faz essa parte de borracha, o outro faz a mina que tem a tinta. Então, eu, que sou, talvez, o montador dessa caneta, eu vou comprando essas partes, esses insumos de outro. A cada transação, existe a cobrança, mera técnica de arrecadação, de tributo. E eu, que vou montar, eu vou pegar todo esse tributo que eu paguei e vou tomar crédito. E no momento que eu for vender isso aqui para a loja no shopping, eu vou cobrar esse tributo todo que eu paguei. E essa loja do shopping vai pegar esse tributo que eu estou cobrando dela e vai tomar crédito também. E no momento que você vai render para mim, CPF, lembra, consumo é CPF.
aí sim eu vou pagar. Então, no fundo, a carga ela vai ser determinada apenas no último grau da operação. E ali a gente vai saber se a carga da caneta ela é diferente da carga do celular, que é diferente da carga do café, diferente da carga dos legumes. Quando a gente pega o IVA no mundo, a gente tem poucas alíquotas e alguns países uma alíquota. São poucos, tá? Geralmente tem mais de uma. Mas fato é que não importa quanto que você pagou no meio da cadeia. O que importa é qual vai ser a carga na ponta da cadeia. Se o cara fez o lobby lá no Congresso para que o insumo dele tenha uma alíquota menor, isso é fluxo de caixa. Porque o que importa é a alíquota na ponta da cadeia. E por que isso? Porque toda vez que um produtor vende para outra empresa, aquela operação ela não é onerada economicamente. O recolhimento é financeiro. Eu cobro ou eu pago, mas eu me recupero. Então, se eu pago 1 milhão ou pago 10, é uma questão de desembolso. Eu vou desembolsar mais, mas eu vou me recuperar totalmente daquele valor. Por isso que muitos estudiosos falam que um IVA moderno, ela não tem que ter diferenciação. Ela tem que ser uma alíquota só. Tem que ter uma base ampla, mas tem que ser uma alíquota só. Então, se teve lobby ou não, teve lobby. Tanto é que a gente tem um monte de redução. Mas fato é que, se essas alíquotas estiverem em meio de cadeia, elas não representam uma vantagem ou não. Elas representariam uma vantagem se a gente tivesse no Brasil a não devolução rápida de crédito. Porque aí sim eu tenho um dinheiro parado no tempo. E num país com a alíquota, né, de Selic a 15, um juros tão alto, é perder dinheiro. Mas fato é que o que vai importar é a alíquota no final da cadeia. Então, a depender do alimento, café está na cesta básica. A alíquota zero. Tá? A alíquota zero. Agora, se eu tomar um suco de uva, tem uma redução de 60%. Então, se eu tenho uma alíquota de 30% e eu vou pagar menos 60%, eu vou pagar 40% da alíquota de 30%, pagar uma alíquota de 12%. Então, eu vou tomar um café a zero e eu vou tomar um suco de uva a 12%. É nesse momento que eu consigo perceber, consumidor, que eu tenho uma carga maior sobre o suco de uva e outra menor sobre o café. Agora, no meio da cadeia, se eu tenho uma devolução rápida de crédito, não faz muita importância. Faz importância para fluxo de caixa, logo, mas não uma importância econômica. Tá? Eu não sei se eu respondi a pergunta dela, mas a gente precisa entender, é porque nossa cabeça ainda é de ICMS, nossa cabeça ainda é de PIS/COFINS, nossa cabeça ainda é de IPI, de ISS. Agora a gente tem que pensar que o IVA é um imposto sobre o consumo. Maravilha, professor. Outra pergunta aqui foi do Igor de Grande. Ele perguntou o seguinte: Paulo, na homologação que será feita em 2026, no valor informativo do IBS e CBS, qual será a base de cálculo? No frete, por exemplo, desconsiderando o ICMS, PIS e COFINS, ou o ISS, ou considerando eles? Ah, então, é uma excelente pergunta. Questão seguinte: na minha visão, Paulo, o valor do IBS e da CBS é o valor do serviço ou da mercadoria sem tributos. Isso é o que está na norma, isso é a base do IVA no mundo. Então você vai pegar lá o valor efetivo do serviço ou efetivo da mercadoria, vai passar um rodo, vai tirar tudo que é detrito fiscal, passar a faca, tirar os detritos fiscais, aquela ali é a base da CBS e do IBS. É isso que você vai usar para fazer o cálculo. Tá? Agora,
a gente está vendo aí uma série de confusão de confusões na mídia, misturando alhos com bugalhos. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Isso é só para fins de informação. Você não vai recolher isso, não, tá? Você só recolheria, e aí depois você se recuperaria por meio de crédito de PIS e COFINS, porque o IBS e a CBS o ano que vem não são carga tributária, eles não representam aumento de carga tributária, eles são meras informações. Só exigiria que você recolhesse e se recuperasse se você não cumprisse com as obrigações acessórias. Agora, como você não vai poder nem emitir nota, nem fazer venda, se você não cumprir com a obrigação acessória, não tem essa hipótese. Tá? Então não existe essa hipótese. Na prática não existe essa hipótese. Perfeito, professor. Eu vou separar aqui mais uma pergunta, devido ao horário extenso. Uma pergunta da Caroline Magalhães. Paulo, sobre a base de cálculo, o IBS vai compor a base do ICMS e do ISS? Então, é a mesma questão, só que invertida, né? Ó, eu vou falar a minha visão, vou falar o que o fisco anda jogando na mídia, tá? Pessoal, IBS e CBS são IVAs e são conceitos puros. Esses tributos não incidem e nem fazem base de outros tributos. Eles são à parte. Eles são analisados à parte. Eles são calculados à parte. É como se fosse o IPI. O IPI, quando ele não vira custo. O IPI, ele também é o que a gente chama de por fora. Tanto é que se você for em qualquer bolsa de valores europeia, se você pegar qualquer empresa europeia aberta e pegar as DFs, se pegar o balanço dessas empresas, você não vai ver IVA. Não existe IVA dentro do conceito de receita. Isso não é receita dela. Isso não compõe preço. Isso é um valor que ele é meramente transitado para os cofres públicos. É como se o empresário fosse um repassador. Ele pega daqui e faz isso aqui. Ele é um pivô. Sabe o pivô do basquete? Ele pega a bola e faz. A bola não é dele. Ele não é dono da bola. Então, o IVA é sempre por fora. Ele não compõe o conceito de receita. Ele não compõe o preço. Ele é sempre por fora. Tá? É exatamente como o IPI. O IPI também é por fora. O IPI não compõe a base do ICMS, a não ser naqueles casos específicos que, no fundo, é quando ele vira custo. Mas ele não compõe a base do ICMS. E assim como o IPI, o IBS e o CBS também não pode compor a base desses tributos. Isso não pode no Brasil, isso não pode em qualquer lugar do mundo. Fazer isso é um escárnio, assim, é a gente rasgar tudo que a gente efetivamente conseguiu. E aí, do ponto de vista econômico, faz menor sentido. E eu vou falar por quê. Porque o valor do IBS e o valor da CBS serão o valor líquido do recorte que vai se fazer na CBS e no IBS. Vamos lá, vamos fazer uma conta de padaria? Vamos lá, no momento da transição do IBS, do ICMS para o IBS. O valor que o IBS vai ter lá em 2029, o acréscimo que se vai introduzir no Brasil em termos de IBS, é exatamente o mesmo valor daquele que vai ser reduzido do ICMS. Então, eu vou pegar um valor em reais daqui e vou colocar esse valor em reais dali. Então, não adianta eu colocar mais daqui, porque eu vou tirar mais daqui. A soma tem que dar zero. Então, isso não faz sentido. Isso aí é só para complicar mais,
para criar mais complexidade, para dar mais dor de cabeça, para dar mais contencioso. Tá? Eu tenho tese pronta aqui. Tá? Então, se quiser discutir comigo, a gente já está com a tese pronta para ingressar no judiciário. Não faz o menor sentido isso. Tá? Agora, isso é o Paulo, jurista e advogado, falando. Se você abre os jornais, você está vendo um monte de fiscal falando que IBS, CBS tem que entrar na base do ICMS. Eu não concordo. Tá? Eu acho ainda que eles vão pacificar isso para não virar contencioso. Isso aí é para enfiar dinheiro em bolsa de advogado. Tá? Perfeito, professor. Vocês Bom, estão vendo, pessoal, cara, é trabalho infinito para o tributarista. sim, uma pergunta leva a outra, a resposta leva a uma pergunta, É. é bem complexo. Bom, pessoal, só para informar vocês, já foi colocado no chat o formulário de presença, então não percam o formulário de presença. Paulo, eu vou só fazer uma pergunta sobre o imposto seletivo. Para mim, o imposto seletivo é algo que eu não consigo compreender muito bem, porque ele vem com uma natureza dita extrafiscal, mas a gente vê por meio da Lei Complementar 214 de 2025 algo que, na minha visão, não consegue trazer a efetividade do imposto seletivo, que é combater as externalidades negativas e tudo mais. Lá na Lei Complementar 214, ele estabelece que a incidência do imposto seletivo terá como base a nomenclatura do Mercosul. Na sua opinião, a nomenclatura do Mercosul, ele tem esse caráter de saber avaliar quais produtos, ou, enfim, porque a gente sabe que, com relação aos veículos, né, o caminhão não está dentro do imposto seletivo, mas outros veículos, como a combustão ou até híbridos, estão. Sendo que a gente sabe que, com sequência lógica, o caminhão emite muito gás de efeito estufa. Na sua opinião, a nomenclatura do Mercosul, salvo melhor juízo, é isso que está previsto na lei complementar 214, ela tem esse viés de avaliar o que vai ser tributado pelo imposto seletivo? Não, vamos lá. Quando a gente fala de nomenclatura, essas coisas, quando a norma começou a ser discutida, muito se falou como é que a gente ia criar essas listas ali dentro, entendeu? E o imposto seletivo tem lista também. Se seria só descritivo, se seria só MCM, se seria os dois juntos, como é que ia fazer? Como é que funciona a classificação fiscal hoje? Dentro de um código que é harmonizado, antes de Mercosul existe um outro código que é mais internacional. O Mercosul pegou esse que é internacional, deu uns recortes, deu uma mudadinha ali, mas a base é o sistema harmonizado. Tá? Então, a parte de nomenclatura que a gente tem no Mercosul, ela tem como base uma internacional. E aí, o Mercosul acabou mudando uma coisa em outra, mas a grande parte é a mesma coisa. E ali é uma ciência. A classificação de mercadoria, ela não é um negócio assim. Existe uma ciência chamada merceologia, que foi desenvolvida para você conseguir caracterizar, qualificar e classificar produtos. Existe uma ciência por trás disso. E, a partir dessa ciência, você cria códigos. Isso para facilitar a percepção e utilização em diversos aspectos. Agora, como nós temos uma infinidade de produtos existentes na natureza e a partir de processo produtivo, fato é que, muitas vezes, num código, ele não é suficientemente específico para chegar naquele determinado produto. Então, a gente tem um código, às vezes, que você tem um monte de produto que está ali dentro. Eles podem ter uma característica específica, similar, mas, no fundo, eles são diferentes. Então, quando a gente vai analisar
por exemplo, a legislação federal, por exemplo, principalmente de IPI, a gente pode ver que eles usam mais o código e menos a descrição. Em algumas circunstâncias, eles usam o código e colocam a descrição para reduzir e limitar o que dentro daquele código tem e aquilo que a norma efetivamente quer capturar dentro daquele código. Agora, se a gente pega a norma do ICMS, o ICMS você pode ver que tem mais descrição e menos NCM. Ou o INCM está sempre do lado de uma descrição. Porque as normas do ICMS elas são mais restritivas, principalmente em termos de benefício, incentivo, etc. Então, sempre as duas coisas têm que andar juntas. Por quê? Porque dentro do ICMS você tem muitos tipos de produto. Então, se você só coloca o NCM, você tem qualquer tipo de produto que se encaixe naquele NCM. Então, não só o imposto seletivo, Lucas, mas também todas aqueles produtos que estão listados nos anexos da Lei Complementar 214, você pode perceber que, com raríssimas exceções, salvo engano é leite que está na exceção e tal, você tem o NCM e você tem o descritivo. Tem os dois. Quando o imposto seletivo, eu esqueci qual que é o anexo do imposto seletivo aqui de cabeça. Quando você vai lá no anexo do imposto seletivo, vou pegar ele aqui, ó. Eu acho que é um dos últimos lá. O anexo 17, tá? Eu acabei de abrir aqui. Você tem veículos como, vamos dizer, o conceito geral, e aí embaixo você tem NCM e você tem recortes do que naquele ECM não está coberto. Então, quando você coloca lá, ó, 87.03, aí depois vem 8704.21, entre parênteses, exceto caminhões. Porque o NCM é tão extenso que também inclui caminhões, só porque o imposto seletivo não vai em cima de caminhões. Ah, Paulo, por que caminhão não está? O que a gente está falando não é de bens ou serviços que, de certa forma, agridem o meio ambiente ou a saúde? Qual é a diferença de um veículo automotor de passageiros e um caminhão? Então, só para você entender que esse imposto seletivo, ele não foi feito para seguir as normas específicas daquele conceito bonito e tal. Não, ele foi feito para arrecadar. O caminhão foi porque o Brasil baseia-se a sua logística de transporte praticamente transporte rodoviário. Em boa parte das vezes não é de grandes empresas. Então é o pequeno, é o autônomo. Então, para não onerar o principal meio de transporte de carga do Brasil, eles excluíram. O que eu acho correto, na verdade eu acho o escárnio o imposto seletivo. Eu acho assim, não funciona, ele só cria anomalia no sistema, ele não consegue atingir o objetivo para o qual ele foi criado. Então, eu acho que não deveria existir. Existem outras formas de você conseguir aquilo que você quer. Mas, enfim, fato é que funciona assim. Então, toda vez que você bater o olho no NCM, se ele estiver sozinho, a interpretação é tudo aquilo que está ali dentro. Se ele estiver vindo com o descritivo, é aquilo que está no descritivo. Tá? Você tem que juntar as duas coisas. Perfeito, professor. Bem explicado. Galera, chegamos ao final da nossa aula, maravilhosa. Inclusive, Só uma pode falar, coisa, André. Lucas, um adendo. Tem uma pergunta muito importante também que a Caroline falou e eu tinha em mente sobre a questão, Paulo, do IBS e CBS comporem a base de cálculo do ICMS e do ISS, uma lacuna legislativa que teve no PLP
108 e possivelmente o PLP 16 vem para mitigar ou afastar essa possibilidade. Como que seria essa questão da incidência desses referidos novos tributos e a meses nos impostos já existentes nessa transição? Não, foi aquilo que eu já respondi, né? Na minha visão, não tem. IBS, CBS não entram na base de cálculo de nenhum outro tributo, nem o ICMS, nem o ISS. Não faz o menor sentido, nem jurídico, nem econômico. Em nenhum lugar do mundo isso acontece. E a norma brasileira, na minha interpretação, ela exclui, se não está expressa, não entra, eu acho que não precisa estar, porque a priori não deveria. Tá? É por fora, não é por dentro. É como a gente faz com o IPI. O IPI não entra hoje, por que que o IBS e a CBS tem que entrar? Eles têm uma característica muito similar nesse sentido. Né? Em qualquer lugar do mundo, você não vê IVA nas demonstrações financeiras das empresas, porque não entra dentro do conceito de receita, não é preço. Então não faz sentido entrar dentro da base do ICMS e do ISS, não faz sentido. Mas, de novo, como eu já tinha falado, a gente sabe que os auditores fiscais estaduais, principalmente, eles querem colocar na base de cálculo do ICMS. Eu acho que é mais um contencioso, mais honorários que os advogados vão cobrar dos seus clientes. Tá? Eu tenho tese pronta, tá? Se tiver algum cliente aí, é só me procurar. Perfeito, Um obrigado. absurdo, cara. Professor. Inclusive, tem uma galera que está interagindo aqui pelo chat do YouTube, falando assim, pode colocar 5 horas de aula aí que a gente aguenta. Então, assim, um É conteúdo... tudo doido, vocês são tudo doido, Galera, ó. Galera maluca, viu? Eu acho que o mas, Papai do pessoal, Céu assim, falou assim: você quer ser o que na vida quando você for para a Terra? Ah, quer ser tributarista. Aí ele chacoalhou a pessoa, sabe? Deu uns negócios esquisitos para ela lá, que ela tem que nascer sem parafuso. a gente é doido mesmo, mas é legal pra caramba. Bom, É legal. Paulo, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite. A aula para mim foi extraordinária. Acredito também que o pessoal que está assistindo. Atingimos, eu acho, né, André, que 160 pessoas no YouTube ou mais. Então, assim, uma galera interagiu aqui pelo chat. Então, estou bem feliz e certamente é fruto da sua didática, como eu havia dito lá no início. E, pessoal, quinta-feira teremos mais uma aula, como eu havia dito, sobre split payment. Quem ministrar a aula será a Luciana Marques, que é uma procuradora do Distrito Federal, e será Ah, a também o momento... Luciana é fantástica. Aqui, ó, cadê o livro dela? Ela me mandou de presente o livro dela. Ela é uma grande estudiosa. Cara, tava por aqui. Ela é fantástica. Tá por aí, né, Ela foi Paulo? uma das Pouco primeiras. livro. Então, tem muito livro, cara. Tem até para. Mas aqui, ó. Aqui, ó. Pra falar que eu não estou mentindo. Aqui. É isso mesmo, verdade. Não, a Luciana é fantástica. Vocês vão adorar a aula dela. Sim, ela falará com a gente sobre split payments, então será mais uma aula proveitosa. Espero que tenhamos o mesmo público que tivemos hoje. E, bom, pessoal, continuemos a falar sobre reforma tributária com grandes pessoas e certamente, bom, sairemos com algum aprendizado sobre reforma tributária, ainda mais para pessoas que estão na faculdade, né, como o pessoal que aqui está no Google Meet. De qualquer modo, Paulo, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço e só peço, se você puder, compartilhar esse material que você compartilhou para a gente por Gmail, por favor, porque aí a gente consegue encaminhar para os inscritos, que eles estavam pedindo bastante aqui no chat. Tá, se me mandar e-mail, né? Só me manda aqui que eu respondo com a apresentação. Não tem problema. Perfeito. Maravilha. Pessoal, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima semana.